Olá, a TV Estadão conversa hoje com o professor Ângelo Segrilo, historiador da USP especializado na história da União Soviética e da Rússia. O professor Ângelo estuda há mais de 40 anos esses assuntos, fez o seu mestrado lá na época ainda que era a União Soviética, fala russo, e hoje ele está aqui com a gente para conversar um pouco sobre o que tem acontecido nesse, que é o maior país do mundo em extensão territorial. Nesse mês de julho, vários acontecimentos históricos aconteceram lá. O primeiro tema que eu queria abordar com o senhor professor é essas manifestações que têm ocorrido ao longo desse mês na região de Khabarovsk, lá no extremo oriente, pertinho da fronteira com a China. Que peso o senhor vê nessas manifestações que acontecem contra o governo russo após a retirada daquele governador regional ali e a substituição dele por um aliado do Kremlin? Eu acho que essas manifestações, elas são, por um lado, julho é tradicionalmente, se você olhar os protestos, julho lá é verão, né? É o mês dos protestos. Quase todo ano os protestos acontecem nessa, né? O verão, as pessoas podem sair na rua. Mas, por outro lado, elas demonstram também um desgaste do Putin depois de muitos anos no poder, né? O Putin foi muito popular no início, principalmente porque ele foi associado a uma melhoria da situação econômica nos anos 2000, né? Depois da crise econômica nos anos 90, com Yeltsin. Mas essa melhoria econômica sofreu baques, aí, vem sofrendo, né? Desde a crise aí de 2008, 2009, pela situação econômica internacional e também pelas sanções, depois da questão da Crimeia, da Ucrânia, em 2014. Então, está havendo um desgaste também. Então, esse desgaste, apesar dele ainda ser muito popular na Rússia, não é tão popular como no início, e esse desgaste se manifesta nessas manifestações que ocorrem quase todo ano por diferentes motivos, mas que mostram realmente um cansaço de uma parte da população. Professor, o que a gente precisaria para que esse cansaço, de alguma forma, se tornasse algum tipo de incômodo ao presidente Putin, que está direto ou indiretamente no governo desde 2000, né? A senhora acredita que isso é capaz de criar algum abalo ali na política russa? A popularidade do Putin, ela tem duas pontas. Uma é a questão da melhoria econômica nos anos 2000 com ele, depois da crise dos anos 90, né? A passagem da União Soviética para a Rússia capitalista foi seguida por uma crise nos anos 90 que foi maior, só para você ter uma ideia, maior do que a depressão dos Estados Unidos na década de 30. Né? Todos os anos era crescimento negativo, quase. Então, mas pelo lado político, o Putin também respondeu uma ânsia dos russos, na verdade, uma ansiedade que eles tinham nos anos 90, que era o Yeltsin, ele dava muito poder aos governadores regionais na ponta em troco de apoio a ele em nível federal. Só que isso criou muitas tendências centrífugas. A maior delas foi a Chechênia, que chegou a declarar a independência. Então, nos anos 90, os russos também tiveram medo de que a Rússia ficasse como a Iugoslávia, simplesmente se fragmentasse, acabasse, né, nos anos 90. E quando Putin veio, ele recentralizou, né? No Ocidente se fala que isso foi feito com métodos meio autoritários, mas muitos russos, mesmo tendo esse lado meio autoritário, apoiaram essa recentralização também. Então, o Putin ele teria que ter uma piora maior ainda na situação econômica, né? Porque a situação econômica não é catastrófica como nos anos 90, e também a situação na Rússia teria que estar, pelo lado político, muito pior do que está atualmente, porque há uma certa estabilidade, de uma certa maneira, uma estabilidade talvez autoritária. Então, teria que ter uma piora nessas duas pontas. Professor, a Rússia ganhou as manchetes no começo desse mês, após aquele plebiscito em que os russos votaram, entre outras medidas, para que o Putin conseguisse ficar no poder, tentar disputar as eleições até o ano de 2036. O senhor costuma dizer que a imagem que nós temos de um governo que dure muito tempo, ela é diferente da imagem que os russos têm, né? Para a gente isso é negativo, né? Lá é diferente. Eu gostaria de ouvir um pouco do senhor sobre o que explica essa visão diferente sobre um governo que dure muito ao longo do tempo. Bom, aí nós temos que pegar um pouco na história, né? Eu tenho um livro chamado Rússia, Europa ou Ásia, que está até disponível na internet para quem tiver interesse, em que eu trabalho historicamente essa questão do Estado forte na Rússia,
né? Eles têm até um nome para isso, Государственность, em russo. Não é tanto, muitos colocam assim, os russos gostam de um homem forte, de um Stalin, né? De um Ivan terrível, gostam de chicote em cima. Não é isso, nenhum povo, eu já viajei muito pelo mundo, nunca vi nenhum povo que goste de viver sob chicote. A questão na Rússia principal é uma questão do Estado forte e também centralizado, porque a experiência histórica, as origens históricas da civilização russa não está nem na Rússia atual, está, na verdade, na Ucrânia atual, que era o chamado Estado Kievano, que existiu do século IX ao XII. Naquela época, russos, ucranianos e bielorrussos eram um povo só. Depois é que foram se diferenciar. E era um Estado florescente, mas era descentralizado e acabou conquistado pelos mongóis no século XIII ao XV. E depois veio o Estado moscovita, né? O Estado czarista, baseado em Moscou, que era diferente desse Estado kievano, porque era um Estado extremamente centralizado. E aí foi com essa experiência de ter sido com um Estado centralizado e forte que os russos conseguiram não só expulsar os invasores, como criar uma civilização, um império, né? Isso marcou a psique social russa. Eles tiveram um Estado descentralizado, até florescente culturalmente, parecia a Grécia Antiga, né? Florescente culturalmente, mas descentralizado e desunido, e por isso foi conquistado. E um Estado que foi centralizado e forte, e aí a civilização russa floresceu. Uma experiência bem diferente do Ocidente, né? Em que o liberalismo é forte, o Estado mais fraco facilitou o progresso. Lá houve essa experiência diferente. Então, o Putin é meio associado a essa questão do Estado forte e centralizado, né? Não é só a questão de os russos gostam de um homem com chicote, nem nada disso. E essa experiência de séculos que marcou a psique social russa foi confirmada pela experiência pós-soviética, porque nos anos 90, sob Yeltsin, o Yeltsin, como eu falei, descentralizou mais, era mais democrático de uma certa maneira. Mas aí houve aquele perigo da fragmentação, né? Então, muitos russos tiveram medo de que acontecesse nos anos 90 com ele, o que aconteceu com a Iugoslávia, que se estilhaçou, deixou de existir. E aí o Putin se associou com isso e muitos, apesar de no Ocidente se ver muito lado autoritário dessa recentralização, muitos russos apoiaram. Então, o segredo do Putin não é isso, não é questão que os russos já gostam de um homem forte com chicote, mas é que ele se associou à ideia de um Estado centralizado e forte que acabou com aquele perigo dos anos 90 da Rússia simplesmente se desintegrar. Perfeito. Professor, agora eu queria falar com o senhor sobre o momento do mundo que nós estamos vivendo, né? Está cada vez mais forte essa disputa entre Estados Unidos e China. Uma disputa que nos últimos anos, quer dizer, no século passado, era de Estados Unidos e União Soviética, né? Onde está esse país agora? Onde está a Rússia no meio dessa disputa dessas duas potências, né? A situação mudou mesmo, né? Do século XX para cá, né? O centro de gravidade do mundo, o centro de gravidade econômico, está se mudando para o leste, para a China, né? A China, alguns acham que daqui a alguns anos vai se tornar a primeira economia do mundo, né? Aliás, poucos se dão conta disso, mas se você calcular o PIB por paridade de poder de compra, que é uma forma de calcular o PIB, desde 2014 a China já é a primeira economia do mundo, em termos de tamanho, né, da economia. Mas em preço de mercado ainda não é. E a Rússia, ela tem uma atitude meio dúbia em relação à China. Os Estados Unidos temem muito, né, dessa aliança de Rússia e China, que eles vão fazer mas eu acho que eles não precisam se preocupar em relação a isso. Nunca vai haver uma... Bom, eu como historiador não deveria falar nunca, porque a história nos dá muitos tombos, né? Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que nunca vai ter entre a Rússia e a China, por exemplo, um laço tipo OTAN, uma aliança militar tipo OTAN. Por quê? Atualmente é muito interessante para a Rússia se associar à China para ver se acaba com a hegemonia unilateral americana nesse momento, né? Política, militar ainda. Então, para ela é interessante. Inclusive está nos BRICS, né? Não só com a China, mas com a Índia, com o Brasil, grandes países. Então, para a Rússia é interessante essa aproximação com a China. Mas, historicamente, isso vem desde séculos. São duas civilizações que se bateram ali na Ásia Central, que era a fronteira entre os dois impérios, o russo, né, e os impérios chineses. Então, tem uma desconfiança meio histórica, porque ali tem o casamento perfeito que os russos tanto temem, que é
uma China botando gente pelo ladrão e uma Rússia nessa região, inclusive aí que você falou de Khabarovsk, né, que está tendo essas manifestações, um Extremo Oriente com muito pouca população. Então, o casamento perfeito para os chineses irem lá e fazerem, por exemplo, o que os americanos fizeram no Texas, por exemplo. Né? Os americanos começaram, o Texas era do México, os americanos começaram a chegar, e um dia disseram, vamos fazer a independência. Primeiro a independência, aí depois se juntaram aos Estados Unidos. Então, a Rússia, por um lado, nesse momento, quer, sim, principalmente através dos BRICS, etc., né? Fazer uma aliança solta, assim, né? Com a China, mas eles têm também um pé atrás por essas coisas históricas e também porque a China realmente vai mandar no mundo nesse século XXI. E eles não querem cair na dependência da China também. Eu gostaria de saber se o senhor olha hoje para a economia da Rússia, para a sociedade da Rússia, que desafios urgentes o senhor vê que o governo deveria atacar o quanto antes, os desafios, enfim, as coisas que dificultam a vida dessa sociedade hoje? Olhando de fora, né, porque os russos têm lá suas prioridades, suas disputas internas, então as prioridades são... Eu, olhando como um historiador de fora, eu acho que eles têm que tomar cuidado com a democracia deles. Né? Eu não quero demonizar, eu não sou daqueles que acham que a Rússia, por exemplo, é uma ditadura. Né? Eu acho que o Putin ele não está no poder porque houve, por exemplo, falsificações nas eleições, como dizem que há. Provavelmente, talvez haja nas margens, porque eles usam ainda um sistema que não é o sistema eletrônico, por exemplo, do Brasil, como no Brasil antigo, né, que você podia ter lá naquelas regiões algumas falsificações. Talvez haja, mas o Putin ele está no poder porque a maioria dos russos, por aquelas razões que a gente já falou aqui, realmente vota neles. Né? Há uma oposição ao Putin, aos liberais, mas não são fortes o suficiente para ganhar no voto dele ainda. E é claro que o Putin também usa os chamados, que eles chamam em russo, recursos administrativos, né? A máquina do Estado também para reprimir. E esses mecanismos repressivos, à medida que os problemas da Rússia estão aumentando, esse uso da máquina, dos recursos administrativos, eu sinto isso aumentando. Esse último referendo também é um exemplo disso, né, em que passaram medidas que eu acho que solapam um pouco da democracia. Né? Eu também não acho que lá é uma ditadura, lá existem partidos de oposição, existem jornais de oposição, a maioria dos canais federais realmente está na mão do governo, direta ou indiretamente, mas existem canais de televisão regionais e principalmente a internet. Hoje em dia, né, o Bolsonaro aqui foi eleito sem o apoio da grande mídia, etc. Então, isso aí, a internet, os russos pela internet têm informações. Mas essa coisa da pessoa se eternizar no poder é um problema para a democracia. Eu acho que esse é um problema que eles têm que tomar cuidado. Com certeza. Professor, só para esse assunto aqui, ele sempre gera uma dúvida, né? Tem gente que fala, muitas vezes até na internet, né? O Putin é de esquerda, tem gente que fala que não, que é um autoritário de direita, né? Se a gente pegar o espectro, onde o senhor colocaria o Putin hoje? Essa é uma boa pergunta. Outro dia nós estávamos numa discussão acadêmica também, muita gente associando o Putin à esquerda, e é interessante que muito, inclusive na mídia ocidental principalmente, ele é muito associado à direita, pela questão do conservadorismo, né? Nos hábitos, nas posições dele culturais, né? Eu diria que ele é de centro, na verdade. Ele é um político pragmático. Então, porque ele veio da escola lá do KGB antigo, né, da União Soviética, que era um pessoal bastante pragmático, não se metia, até porque era perigoso naquela época da União Soviética se meter em política. Então eles faziam, tecnicamente eram inclusive muito bons. Eles sabem línguas estrangeiras, etc., mas não se metiam muito em política. Então ele é um político muito pragmático também. Então, desculpe, eu pensei numa outra coisa aqui. A pergunta, repete a pergunta de novo, que eu ia indo para outro caminho. O original, a sua pergunta original era o quê mesmo? A pergunta original é onde é que o senhor colocaria, né, o Putin no espectro político? Não, exatamente. Eu diria que ele é de centro, porque ele une algumas coisas que aqui no Ocidente são vistos meio como de esquerda, né? No sentido que ele ainda relembra algumas coisas da União Soviética. Ele não quer voltar ao antigo comunismo, etc., mas algumas das heranças da antiga União Soviética, a política dele não é liberal, por exemplo, totalmente pela economia, né? Ele mantém algumas proteções sociais, etc., mas na questão cultural,
né, na questão da vida diária do povo, etc., ele é bastante conservador. Então, se eu tivesse que classificá-lo, eu classificaria de centro, sendo que uma parte dele vai pela esquerda, na parte da economia, etc. Assim, uma esquerda centro-esquerda, né? Não é nada. E mais a parte cultural, mais pelo lado conservador, mais para a direita. Muito bom. Professor Ângelo Segrilo, obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. A você que nos acompanhou também, muito obrigado. Obrigado ao Fábio Lúcio, da TV Estadão, e ao Cláudio da Luz, que fazem os trabalhos técnicos. Continue acompanhando a cobertura de política internacional no portal do Estadão. Até a próxima.